Bom, eu nasci na cidade de São Paulo, né? Eu comecei a pintar em 1987. Estou com 48 anos, então são mais de 35 anos ininterruptos, né? O nome em si, Cobra, surgiu na época da escola, porque eu desenhava, né? Desenhava muito e tal, nos cadernos, gostava de desenhar. E os outros alunos colocaram esse apelido, Cobra, porque eles gostavam dos desenhos que eu fazia. Então era mais ou menos assim, você é fera no desenho, você é cobra e tal. Aí ficou isso, né? Eu comecei, foi tudo muito orgânico, muito espontâneo, muito natural e tal, esse processo todo, né? Uma origem simples, uma origem humilde. Então, na verdade, eu sofri todo tipo de preconceito, de dificuldade, não tive nenhum tipo de apoio e tal, mas sempre muito conectado ao meu sonho, que era pintar, né? Então o meu trabalho ele nunca foi conectado a querer ganhar nome ou querer dinheiro ou nada disso, porque eu nem sabia que era possível, né? Eu não conhecia outros artistas, eu não tinha acesso a galeria, museu, a nada disso, né? Então a minha história toda ela começa na rua mesmo, com pichação, depois com grafite, de forma ilegal, né? Mas são anos e anos a fio fazendo o que eu queria, então foi uma escolha, né, no sentido de seguir por um caminho que era um caminho muito difícil, muito obscuro, não tinha referência, não tinha em quem se espelhar, também não tinha uma noção de que um dia eu pudesse literalmente viajar pelo mundo todo, pelos 5 continentes, mais de 50 murais nos Estados Unidos, né, tudo relacionado à minha arte, né? As portas que a arte abriu, né? E realmente mostrando que, como eu fiz isso com muita dedicação, com muito amor, com muito empenho, com muita paixão, como é até hoje, né? Então as coisas foram acontecendo. No começo, 1987, 89, eu me inspirava muito nos artistas americanos, dos grafites da primeira geração, justamente de Nova York. Os grafiteiros que pintavam lá no Bronx, no Brooklyn, os grafiteiros que faziam os trens. Aí entra Kate Haring, Jean-Michel Basquiat, todos esses caras que começaram. Como é que eu sei desses caras? Porque teve um livro de grafite chamado Subway e outro Spray Can, que vieram aqui para o Brasil no começo. E esses livros me serviam de inspiração, tá? Mas é lógico que com o passar do tempo eu fui descobrindo outros artistas, muralistas brasileiros, Di Cavalcante, Portinari, muralistas mexicanos, Diego Rivera, Siqueiros, muralistas americanos, Eric Gru, europeus como City Creation. Assim, na verdade tem vários movimentos de arte que eu acabo vendo, né? Mas o que eu gosto mesmo é de pintar com o meu próprio pincel, ou seja, seguir as minhas intuições, seguir o meu caminho, as minhas convicções, aquilo que eu acredito. Então eu vejo de tudo, até pintores clássicos como Gustav Klimt, tem tanta coisa bacana na história da arte, os mais recentes, os artistas da street art como Banksy, ou até mesmo Blue, ou até mesmo Gêmeos, ou Espeto, tanta gente bacana na arte nacional também, mundial, né? Mas eu me inspiro em arquitetura, em paisagismo, em cinema, em teatro, em filme, de tudo, assim. Tudo traz algum tipo de reflexão. O meu trabalho, eu tenho o meu próprio caminho, vamos dizer assim, né? Eu procuro ter as minhas inspirações, aquilo que eu acredito, que eu vivencio, as mensagens que eu quero trazer através da minha obra, né? Que não é só uma questão estética ou de cor, mas para trazer uma mensagem mesmo. O meu trabalho, como eu falei, o principal não é a pintura, embora a pintura seja importante. Anatomia, luz, sombra, perspectiva, tudo isso é muito importante. Mas o mais importante é o significado, a mensagem, o porquê aquela obra foi colocada ali. E eu venho trazendo temas que falam de tolerância, de respeito, de paz, de união dos povos, de coexistência, de história, de líderes da paz. Então, quer dizer, de povos indígenas, de proteção aos animais. Então eu tenho uma linha de pensamento com o meu trabalho. E esse pensamento tem muita conexão com a ONU, né? Agora, o que eu não esperava era que em algum momento eles pudessem
descobrir o meu trabalho e fazer esse convite mais do que inusitado, inesperado, algo realmente muito pertinente e muito consistente com os valores que eu acredito, né? Então, pelo menos esse lado da ONU tem uma conexão com a minha história, né? E lá dentro da ONU a gente tem o Guerra e Paz do Portinari, que é esplêndido, eu já conheci esse trabalho, e quando eu recebi esse convite da ONU para pintar, eu não imaginava que ia ser na fachada, né? Então, assim, nunca foi pintado ali naquele local, é um prédio tombado, patrimônio histórico, ou seja, não podia receber uma pintura diretamente sobre a pedra, né? Então foi um momento muito especial da minha carreira, da minha trajetória, poder ter esse muro ali inédito na fachada da ONU. Não sei se são 193 países, né? Então todos eles tiveram que autorizar também isso, para a gente poder ter ali através do Conselho da ONU. Eles me convidaram, mas mesmo assim a burocracia, a dificuldade, a logística, as permissões, os documentos, tudo isso com certeza foi um dos trabalhos mais complexos da minha história, mas um dos mais importantes também. E sempre que eu recebo um convite, eu apresento algumas sugestões. Então, eles me deixaram completamente livre, né? Porque eles já conhecem meu trabalho, sabem do que se trata. E eu apresentei para ele pelo menos umas 5 sugestões. E aquela foi aprovada, e a ideia daquele mural ali é o que nós estamos fazendo pelo planeta hoje, né? Essa perspectiva do pai entregando o planeta para o filho, né? No sentido da responsabilidade que a gente tem hoje, que vai refletir nas próximas gerações, né? Tudo que a gente está fazendo pelo planeta, esse cuidado e tudo mais, com os mananciais, com as florestas e tudo mais, a questão da sustentabilidade de uma forma geral. Então essa foi a mensagem, né? E eu utilizei ali 2 pessoas que serviram de modelo, inclusive para eu fazer aquele desenho. E quando eu apresentei isso para a ONU, eles curtiram e aprovaram e o trabalho deu certo essa parte. Eu já sabia que ali era um prédio tombado, né? Então, eu comecei a buscar soluções. O que eu posso fazer? Porque não dá para pintar em cima da pedra ali, realmente, não teria autorização para isso. Então eu comecei a estudar, o que eu posso fazer? Uma esquadria e colocar uma lona tensionada, fazer um canvas gigante, fazer estruturas com madeira, com MDF, algum tipo de suporte eu ia colocar ali. A princípio foi isso. Por quê? Porque esse suporte eu poderia removê-lo e depois expor esse painel em algum local. Também era uma ideia, né? Mas logisticamente era muito complexo, não podia ter nenhum tipo de interferência na fachada. Não podia furar, não podia nada, né? Porque aquilo ali completamente cuidado e tal, tombado, então não podia fazer nada. E foi aí que eu comecei a conversar com uma série de pessoas e comecei a pesquisar também. E aí eu vi um vídeo da Imprimax no YouTube, né? E esse vídeo mostrava eles explicando ali um adesivo que eles fizeram na própria fachada lá da Imprimax, acho que é São Bernardo do Campo, né? Na própria fachada, eles estavam explicando a resistência do adesivo e tudo mais, existe calor, frio, aquilo já estava lá há 5 anos, talvez, eu não sei. E eu fiquei bastante impressionado, e aí aconteceu um fato que foi muito interessante. Um menino que trabalha comigo viu também, num outro lugar, e me mandou, falou, ó, tem essa empresa que faz isso, a Imprimax, né? E aí eu achei espetacular, e a gente estava muito em cima, porque tinha um prazo para fazer o trabalho ali, né? Isso era no domingo. Eu peguei o telefone, liguei na Imprimax no domingo, e o segurança atendeu e tal, falou, liga aqui na segunda-feira e tal, que a gente vai ver o que, né? Aí marcamos uma reunião lá, o proprietário nos recebeu e tal, foi uma coisa muito bem cuidada, muito bacana. Nós explicamos o caso para ele, eles foram muito atentos, muito de prontidão ali a nos ajudar, e ajudaram de uma forma fantástica, né? Então, assim, uma gratidão, porque realmente toda a burocracia que já estava, esse lado do suporte, a Imprimax resolveu completamente, né? E ele não só resolveu isso, como mandou 2 pessoas do time lá para Nova York para nos auxiliar, né? Então foi fantástico. Por quê? Porque a gente revestiu todo o painel, né? Com material que dura 10 anos ou mais, tal, que foi fantástico. E esse revestimento resolveu essa questão, né? A gente não sabia exatamente como ia acontecer, mas realmente o material foi muito bom ali.
e resolve esse tipo de problema. Então a gente descobriu uma solução para pintar patrimônios históricos, né, bens tombados e tal, e eu tenho uma série de coisas nesse sentido. Né, resolveu, eu consegui fazer o trabalho ali, a aplicação toda foi feita em 24 horas, alguma coisa assim, trabalharam até de madrugada, 2, 3, 4 da manhã, não me lembro, direto, né, e foi bem legal, que aí depois nos próximos 7, 8 dias eu consegui pintar o painel, na chuva inclusive, porque teve um problema lá, choveu, foi uma loucura. Isso, e vale a pena pontuar e falar um negócio seguinte, uma empresa nacional, né, e o que eu achei legal ali? Que teve uma empresa americana que tentou fazer um teste lá e o adesivo caiu, né? Então você vê, uma empresa americana fez, caiu e por esse motivo eles iam cancelar o projeto. E uma empresa nacional, com uma qualidade melhor que uma americana, né? Saiu daqui, foi lá e fez o trabalho e deu tudo certo. Então, e a parede ela é irregular, ela é rústica, uma pedra rústica e tal. Então, a nível do preparo da parede, realmente superou tudo isso. Uns conceitos assim que eu costumo falar que para mim fizeram toda a diferença e fazem até hoje, né? Eu não bebo, por exemplo, álcool zero, droga de forma alguma. Então, assim, essas coisas atrasam, né? Então, se eu puder falar alguma coisa, acho que é isso, né? Se deu certo para mim, que vim da periferia, de uma comunidade, de um lugar simples, dá certo para qualquer um, né? Basta fazer o que é certo, né? Cada atalho que você toma, você atrasa a sua vida em muito tempo. Aí é que está o lance também, né? Então, já estou falando aqui uma forma de abreviar, né? De resumir. Eu perdi muito tempo quando eu bebia, em festa, em balada, essa coisa toda. Então, artisticamente, isso não agregou nada para mim.